Como é bom voltar à Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, aqui na Taquara. Quero agradecer a Deus, agradecer também o pastor Silas Malafaia, filho, pela oportunidade que me brinda. É bom ver os irmãos aqui, todo mundo feliz, todo mundo alegre, né? Vira para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: eu te abençoo em nome de Jesus. Fala aí. Pastor Isaías, profeta, né? Hoje não vamos falar de você, não, vamos falar do Ezequiel, mas da mesma classe, prateleira de cima, né? Muito bem, irmãos. Eu quero o título ali em cima agora, o texto agora, rapidamente, por favor, eu vou começar. Avisei antes aí, what happened there, man? Glória a Deus. Muito bem, irmãos, a lição de hoje, eu vou trabalhar em cima do texto, eu quero o texto da corrigida, por favor. Eu avisei meia hora antes. Muito bem. O chamado do Filho do Homem, você que tem a sua revista, é a revista de número 8. E é muito importante, irmãos, a gente compreender em primeiro lugar, né, o versículo primeiro, o chamado. Irmão, não existem dois chamados na Bíblia iguais. Agora mesmo o pastor Isaías me ofereceu um café e nós estávamos falando sobre as coisas de Deus. E ele estava compartilhando comigo o chamado que Deus fez na vida dele, da família. E você em toda a Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse, não encontra dois chamados iguais. Primeiramente, Deus é quem chama, não é o pastor Silas quem chama, não é a igreja quem chama, Deus é quem chama, mas o pastor da igreja reconhece o chamado. E a igreja reconhece o chamado. Olha esta irmã, né? Olha como é que ela está desenvolvendo. É uma mulher chamada por Deus, mas Deus é quem chama. E é muito importante, a Bíblia declara que Deus chamou Abraão pessoalmente. A Bíblia diz que Deus chamou a Moisés no meio do fogo. No meio do fogo, na sarça ardente, Moisés, Moisés. E é interessante que Deus chama pelo nome. Quando você chama alguém pelo nome, você se identifica. Já é intimidade, né? Abraão e Sara nunca chamaram Agar pelo nome, chamava ela de escrava, de serva. Deus chamou duas vezes, Agar, Agar. E eu quero dizer que nesta classe hoje Deus vai chamar você pelo nome, porque Ele quer ter intimidade com você. Você sabe qual foi o problema do filho pródigo? Sentiu saudade do pai. Ficou com saudade do pai, eu vou morrer. Cadê o texto, Isaías? Que não chega lá, irmão. Tem uma reunião com o pastor Silas depois. Glória a Deus. Estou brincando. Deus chamou Ruth, irmãos, né? Deus chamou Ruth em uma circunstância especial, para ela entrar na descendência de Jesus. Deus chamou Esther para salvar uma nação, quando a nação de Israel estava condenada. Deus chamou, né, José. Como é que Deus chama? Diversas maneiras. Deus chama pela palavra, né? Deus chama, irmãos, de formas especiais. Deus chama através de um louvor. O grupo de louvor ministra, Deus chama alguém. Deus chamou a José através de sonhos. Os sonhos que José teve, irmãos, não era José que estava sonhando. Sabe quem estava sonhando? Deus estava sonhando com ele. Eu quero dizer para você que Deus está sonhando com você. Deus tem um projeto de vida para você. Deus tem um novo tempo que vai começar este ano na tua vida. Deus está sonhando com o teu ministério. Deus está sonhando com os teus talentos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Tivemos uma jovem, ela chama-se Guiomar. Ela é amazonense. A Guiomar um dia teve um sonho. Ela teve um sonho que estava no meio dos índios ticunas, no extremo norte da selva. Ela conheceu pelos paramentos dos índios. E ela era alta funcionária do Banco do Brasil. Funcionária do Banco do Brasil, concursada. E ela teve aquele sonho, irmãos. Então, ela foi, chamou um pastor da igreja e disse: pastor, eu tive um sonho assim, 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 no meio dos índios ticunas. O que significa? O pastor disse: irmã, eu não sei, mas nós vamos orar. Você vai orar, a igreja vai orar, e Deus vai dar a interpretação do sonho. Depois de 6 meses, ela procurou o pastor e disse: pastor, eu já sei o significado do sonho. Deus está me chamando como missionária para trabalhar no meio dos índios ticunas. E o pastor disse: irmã, a igreja tem a mesma interpretação. Eu também orei, a igreja orou, e a senhora está dentro da vontade de Deus. Ela fez uma carta, procurou o presidente do Banco do Brasil em Manaus e entregou a carta para ele. Quando ele olhou, disse: eu não acredito. Eu não acredito, você está se despedindo, abandonando o emprego no Banco do Brasil. Naquela época todo mundo queria, disse, todo dia meu telefone toca, é advogado, é psicóloga, todo mundo querendo emprego no Banco do Brasil, seguro de vida, um montão de vantagens. Aí o presidente do banco falou assim: ô Guiomar, o que é mais importante na sua vida?
do que ter um emprego seguro no Banco do Brasil. Ela disse, o senhor quer saber mesmo? Quero. Espera um pouquinho. Foi lá na bolsa, pegou a Bíblia e disse, senhor diretor, eu vou ser missionária de Jesus Cristo. Vou ser pregadora do Evangelho. Ele disse, aonde? Ela disse, no meio de uma tribo de índios, os índios ticunas. Daqui a pouco tempo eu vou me ingressar lá. Eu vou lavar criança, vou cortar madeira. Eu não sei, Deus está me mandando. Aí, irmãos, o diretor do banco virou para ela e disse assim, eu quero dizer a você o seguinte, Guilmar, você teve algum problema aqui no banco com alguém? Não. Você precisa de uma posição mais alta no banco? Também não. Você quer aumento no seu salário? Não quero, não. Então, por favor, me diga, né? Eu quero dizer para você o seguinte, que a sua cadeira vai ficar vazia. A sua posição aqui no banco, o tempo que você quiser, não precisa telefonar, vem direto para o banco. Ela disse, não, senhor diretor, Deus me chamou, Deus é poderoso para cuidar de mim. Deus tem me sustentado até aqui, Deus vai sustentar no futuro. Com o dinheiro que ela recebeu do banco, ela comprou um barco. E durante 21 dias, nós vamos ver Ezequiel. Deus disse, Ezequiel, o teu alvo é maravilhoso, mas o processo vai ser penoso. Irmão, você tem que focar no alvo, não no processo. Você está passando luta? Jesus passou. Você está sofrendo? Eu também sofro, né? Quando você foca no alvo, a luta, você vence, você ultrapassa. Ela comprou um barco durante 21 dias. 21 dias ela viajou, irmãos. Viajou, né, remando o barco. Quando ela chegou no território dos índios ticunas, quando os índios, ela encontrou com os índios apontavam no rosto dela. Apontavam no rosto dela, o rosto dela estava brilhando. Quando você anda com Deus, né, você veio para a igreja hoje, a glória de Deus vai brilhar no teu rosto. As pessoas vão ver diferença em você. Não é no Maracanã, nem no Sambódromo, não, é na casa de Deus. Sabe o que aconteceu com essa moça? Em 30 dias, ela já estava falando o dialeto dos índios. Irmão, você está aprendendo inglês? How long have you studied English? You do not speak English yet. Há quanto tempo você está estudando inglês e você não fala inglês? Em um mês ela estava falando o idioma dos índios. Sabe o que essa moça fez no coração da selva? Construiu uma igreja para 1.500 pessoas. O que é isto? É quando Deus chama. Quando Deus chama, Deus qualifica. Quando Deus chama, Deus empodera. Quando Deus chama, Deus vai com você. Deus chamou, né? Ali está, e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então é muito importante, irmãos. A Bíblia diz que Deus chama, né? A Bíblia diz que o Filho chama. Mateus 4,19, Jesus estava passando pelo mar da Galileia, viu Pedro e João e disse, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. A Bíblia diz que Mateus, né, estava na alfândega recebendo os impostos. O primeiro nome dele é Levi, nome hebraico. Mateus, nome grego, disse, levanta e vamos embora. Mas o Espírito também chama. Então a Trindade, ela está vinculada, porque não é o Deus Trino, é o Deus triuno. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Estava a igreja reunida, a liderança da igreja, profetas, doutores, né? Todos ali. E o Espírito Santo chamou. E o Espírito Santo falou, separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra a que os tenho chamado. É muito importante, irmãos, nós entendermos que Deus é quem chama. Como é que Deus chama? Também não existem duas chamadas iguais na Bíblia, e não existe duas chamadas da mesma maneira, chamando alguém para a obra. Deus chama pela palavra. A palavra é a voz de Deus. A Bíblia fechada é um livro, aberta é a boca de Deus falando conosco. Presta atenção, Deus chama pela palavra, Deus chama pela oração, Deus chama, irmãos, através de uma circunstância. Deus chama. Eu me lembro de uma moça aqui do Rio de Janeiro, aqui de São Gonçalo. Essa moça, um dia, 21 anos de idade, ela levantou de manhã, tinha uma mancha branca. Uma mancha branca no rosto dela. Ela passou lá uma coisa, não saiu. Passou 2 dias, a mancha crescendo. Mamãe, essa mancha aqui, o que é? A mãe passou uma pomada, não desapareceu. E a mãe levou no médico. Chegou no médico, o médico disse que tem uma notícia triste. Sua filha está leprosa. Leprosa? 21 anos de idade, leprosa. E o sonho daquela menina era ser missionária. Ela queria fazer a obra de Deus, criada na igreja, aluna frequente da MDB, Escola Dominical. Aí o médico disse, dentro de 15 dias tem que internar. E ela foi internada no leprosário que tem em Itaboraí. Ali ela orava, o primeiro mês ela entrou, ela disse, Senhor, eu uma jovem,
21 anos de idade, meu desejo é fazer a tua obra, agora estou leprosa. E a lepra começou a se espalhar pelo corpo. E ela entrou naquela luta, irmão, mas ficou ali em Deus. É o processo, irmão. Todos nós passamos por um processo. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Todo mundo sofre, todo mundo tem um processo. Não foque no processo, foque no alvo, onde Deus vai te levar. Deus está te capacitando, Deus está te qualificando. Aí, irmão, depois de um mês que ela estava lá, alguém chegou e disse, fulana, a dona fulana está morrendo. Pediu para você ir lá, ela pegou a Bíblia, foi lá, irmão, só deu tempo de ganhar aquela alma para Jesus. Para encurtar a história verdadeira, em 6 meses, aquela moça ganhou todos os leprosos para Jesus dentro daquele hospital. Aí ela descobriu, o meu chamado é aqui. Os médicos disseram, você pode ir embora, né? Você está curada da lepra. Ela disse, mas eu vou continuar aqui. Deus pode chamar através de uma circunstância. Você vai numa viagem, por exemplo. Naquela viagem, você passa ali uma semana e quando você volta da viagem, o teu assunto é a viagem. Você viajou, você fala tudo sobre a viagem. Por quê? Deus está te chamando para aquela cidade. Então é muito importante, irmãos, o que Deus faz, né? Agora, Deus disse, levanta e eu falarei contigo. Quem quer ouvir a voz de Deus aqui hoje? Eu falarei contigo. Irmãos, tem 2 sentidos. Você falar com Deus e Deus fala com você. Tem hora que você fala com Deus. Deus falou para Jeremias, clama a mim e eu te ouvirei. Fala comigo, conta tudo. Mas depois Deus falou para ele, Jeremias, desce na casa do oleiro, fica lá, porque agora não é você quem vai falar, eu vou falar com você. Então tem hora que você fala com Deus, você fala com Deus pela oração, não é verdade? Nós já falamos com Deus aqui hoje, vamos continuar a falar. Mas tem hora, irmão, que Deus diz, fica quieto, que agora quem vai falar sou eu. E o que Deus fala é maravilhoso, o que Deus fala é perfeito, né? A Bíblia diz que Deus falou com Moisés falou com Deus. Quando Deus o chamou, como chamou Ezequiel, Deus chamou a Moisés, e Moisés apresentou 5 desculpas para Deus. Quem sou eu? Segundo lugar, quem és tu, Senhor? Número 3, qual é o teu nome? Número 4, eu não sei falar. E número 3, manda outro. Manda outro. Aí Deus falou com ele, Moisés, eu que vou com você. Eu vou ser a tua boca, eu vou ter a tua presença, eu vou ser o teu refúgio. Primeiramente Moisés falou, depois Deus falou. Algumas vezes, irmãos, a gente vê o profeta falando e não é Deus. E Paulo fala justamente assim diz Paulo, não é Deus. Paulo está considerando, assim diz Paulo, não é bom que o homem viva só. Mas assim diz o Senhor, aí é diferente. O profeta, às vezes ele falava, assim diz Eliseu, assim diz Ezequiel, mas assim diz o Senhor. E quando o Senhor diz, irmão, a palavra de Deus não volta atrás. Tudo vai passar, o céu e a terra, mas a palavra do Senhor permanecerá eternamente. Deus falou, vai e liberta o meu povo. Não é verdade? Então é muito importante nós ouvirmos a voz de Deus. Versículo 2, coloca o versículo 2 aí agora, em nome de Jesus, né? Todo mundo leia aí o versículo 2, 1, 2, 3. E me pôs em pé. Então entrou em mim o Espírito. Deus chamou Ezequiel. E enquanto Deus falava, o Espírito veio. Porque o Espírito de Deus é uma única pessoa. O Pai, o Filho, né? E o Espírito Santo é o Deus triuno. São 3 em 1. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo. Então entrou em mim o Espírito Santo enquanto falava. Em outras palavras, meu irmão, o Espírito Santo nunca faz o contraponto de Deus. O Espírito Santo está ligado com Deus. Quando você lê a palavra de Deus aqui, o Espírito Santo traz essa palavra no teu coração. Entrou em mim o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo, o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é um fogo? Não. O Espírito Santo é um vento? Também não. O Espírito Santo é azeite? Também não. Isto são símbolos do Espírito, figuras do Espírito. A bandeira brasileira não é o Brasil, é um símbolo do Brasil. A seleção brasileira não é o Brasil, é um símbolo. Então vento, fogo, são símbolos do Espírito. O Espírito Santo é uma fumaça. O Espírito Santo é uma teoria, um conceito filosófico. O Espírito Santo é um credo, uma simpatia? Não. O Espírito Santo é uma pessoa. Então entrou em mim o Espírito Santo, e uma pessoa especial. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus. Ele é Deus, irmãos. Então Ezequiel diz, enquanto ele falava, quem falava? Deus falava, o Espírito Santo falava. Quando o pastor aqui, ou você, minha irmã, como professor da escola dominical, você fala a palavra de Deus, o Espírito Santo age. O Espírito Santo se manifesta.
Porque Jesus disse, é Ele quem vai convencer. Não é a minha pregação, é o convencimento do Espírito Santo. Ele convence do pecado, Ele mostra a realidade do pecado. Ninguém entende o que é o pecado se não for pela convicção proporcionada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, irmão, diz a palavra do Senhor, os mesmos atributos que o Pai tem, o Filho tem, o Espírito Santo tem. A Bíblia fala que o Espírito Santo aparece como figuras, como símbolos, como fruto, como dons, e ele tem 21 nomes específicos e especiais, nomes do Espírito Santo. O ministério profético que Deus estava levantando Ezequiel para cumprir, tinha que ser pela ação do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo, irmãos. O ministério entrou em mim, louvado e bendito seja o santo nome do Senhor. A Bíblia declara que quando Samuel foi ungir a Davi rei sobre Israel, diz a Bíblia que o Espírito Santo desceu e se apoderou de Davi. O Espírito de Deus disse, eu ungi a Davi com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo unge, o Espírito Santo inspira. Os escritores da Bíblia, cerca de 40 autores humanos, eles foram inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo inspira, o Espírito Santo reveste. Só que ele reveste de dentro para fora. Um crente cheio do Espírito Santo sai de dentro da natureza, do homem interior, aonde ninguém chega, aonde nenhum psiquiatra enxerga, aonde nenhum psicólogo ou terapeuta enxerga. O Espírito Santo dentro de você, ele te reveste e aí extravasa. E aí você começa a demonstrar que a sua natureza humana está transformada e renovada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita. Que coisa tremenda, Jesus declarou, ele não vai fazer uma visitinha de vez em quando, ele vai habitar. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Irmão, o Espírito Santo está dentro de você. Ainda que a gente não, ele habita, ele habitará em vós, habitará. É verbo do presente, do indicativo, afirmativo. Ele habitará, não é habitaria, ou maybe, ou convém, talvez. Não, ele habitará em vós. O Espírito Santo empodera. Ezequiel disse, então entrou em mim o Espírito Santo, trazendo o que? Poder. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. Então o Espírito Santo empodera. O Espírito Santo te robustece. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Espírito Santo, irmão, também revela. Ele traz revelações. Quando o pessoal falou com Paulo, Paulo, esse seu ministério, ele disse, eu tenho um companheiro, o Espírito Santo que me revela. Cada cidade que eu vou, que me esperam lutas e perseguições, mas o Espírito que me revela é o Espírito que me fortalece para eu ir e para falar destemidamente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Agora, é muito importante uma missão do Espírito Santo que ele anuncia. Ele é o anunciador. Jesus falou assim em João, tem coisas que eu não posso falar com vocês, que vocês não vão entender. Vocês não vão entender, não vão suportar o que eu vou falar. Mas quando ele vier, Jesus se refere ao Espírito Santo, quando o Espírito Santo vier, ele vai falar do Pai, ele vai falar de mim, e vai falar das coisas que vão acontecer. Irmãos, presta atenção, o Espírito Santo nunca fala dele. O Espírito Santo fala de Deus, o Espírito Santo fala do Pai. O Espírito Santo, Jesus diz, ele vos anunciará as coisas que haverão de acontecer. Tem muita gente, irmão, que não vai entender o tempo que nós estamos vivendo. Os tempos sinais. Por quê? Porque não é cheio do Espírito Santo. Então você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Você tem que buscar a plenitude do Espírito Santo, porque ele é quem vai trazer a revelação. Crente que não for cheio do Espírito não vai entender o que está acontecendo na política, no mundo social, no mundo militar, no mundo científico. Não vai entender, somente pela plenitude do Espírito. Então entrou em mim o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel estava sendo o candidato para ser profeta, mas Paulo disse, não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Versículo 4, do versículo 4 até o versículo 6, vamos ver aqui o que diz a lição. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, leia comigo lá, todo mundo 4. Assim diz o Senhor, Deus. Número 5, todo mundo. Porque eles são casa rebelde. Não, que esteve no meio deles um profeta. O versículo 6 agora.
porque são causa rebelde. Deus chama o profeta, o Espírito Santo entra nele e o reveste. E agora Deus está falando da missão, Deus está falando do alvo, Deus está falando do processo que o profeta vai enfrentar. Irmão, Deus não engana ninguém. Jesus disse assim: eis que eu vos chamo e eu vos envio no meio de lobos. No meio de lobos. Se eu for contar para os irmãos a minha experiência de 55 anos de ministério, no campo missionário, já preguei em mais de 100 países do mundo. Se eu for contar o meu sofrimento, irmão, vai todo mundo cair no chão aqui, vai chorar, e vai ser coisa tremenda. Uma das experiências que eu sofri muito, irmãos, né? Eu só tenho 78 anos de idade, sou jovem, velho está o diabo, né? Desde o Jardim do Éden ele estava lá. Foi na Índia, eu tive uma experiência na Índia, irmãos, tremendo. 5:30 da manhã, a Índia hoje tem a maior população do mundo, mais de 5 bilhões de habitantes. Passou a China, de cada 6 pessoas do mundo, uma é indiana. Eu estava às 5:30 da manhã, numa estação de trem. Na Índia se viaja mais de trem, porque as estradas não têm condições, aviões tem também, mas os aviões são caros, então trem é melhor do que caminhão, do que ônibus, que tudo. Eu estava na estação de trem 5:30, eu não acreditei que eu não estava vendo. As pessoas, a multidão passando em cima das crianças, irmão, pisando das crianças, as crianças morrendo. Aí eu peguei a máquina fotográfica, né, e comecei a fotografar. Depois de uns 15 minutos chegaram 10 homens, disseram: you, você? Eu digo: me, yes, you, come with us, vem conosco. 10 homens me levaram para a sala do manager, do gerente da estação, e disseram: você está fazendo coisa errada. Ele falando comigo em inglês: você está fazendo coisa errada, porque não pode filmar isso aqui. Eu falei: eu sou educador no Brasil, eu sou professor. De fato, eu nunca me apresento como missionário, nem como pastor no campo de missões. Não dá, irmão. É muito nega na hora, mas como educador research, sou pesquisador educacional. Aí a coisa muda, né? Eu falei: eu não vi nenhuma placa. E aí eu tinha um missionário brasileiro comigo, o Paulo, que estava na Índia, ilegal. Eu falei: Paulo, você não vai falar nada. Você fica quieto só orando, deixa que eu falar. Porque eles podiam descobrir que ele era missionário e iam expulsá-lo do país. Você fica na oração. Tinha uns quartos cheios do diabo. Eu falei em português: Paulo, ora aí para Deus fechar a boca desses filhos do diabo aí. Enquanto eu falo com o manager ali, aí, irmão, ele examinando meu passaporte, porque tem prisão, porque tem isso, tem aquilo, você infringiu a Constituição. Mas, irmãos, Deus nos capacita. Amém, irmãos? Quantos creem na capacidade de Deus aqui? Eu sou cidadão brasileiro, mas eu sou cidadão americano também. Aí, mas eu nunca uso passaporte americano. Sabe o que eu faço? Eu levo meus 2 passaportes. O brasileiro, porque o brasileiro, irmão, é que tem entrada no mundo inteiro. Já o americano tem muito espírito anti-americanista. Mas eu guardo passaporte, o blue passport, passaporte azul, né? Eu guardo lá. Quando eu chego num país que tem risco, eu telefono para a embaixada, eu digo: I am American citizen. Eu sou cidadão americano. Aí o rapaz ou a moça pergunta: qual é o número do seu Social Security, o seu CPF? Aí eles fazem uma pergunta: qual é o meio do nome da tua mãe? O nome do pai todo mundo sabe, o meio do nome da mãe só o filho sabe. Aí eu fico registrado, sabe? Eu fico registrado na embaixada ou no consulado. Se houver algum problema naquele país, problema político, problema de revolução, guerra, aí a embaixada manda os mariners. Sabe, são os marinos? São os rambos, aquele Rambo, né, irmão? Que tem bala para tudo quanto é lado, ele destrói um povo inteiro. Isso não é verdade, né? Aí os rambos vão lá, né? Vão lá buscar o americano. O americano manda a 7ª frota, meu irmão, qualquer lugar do mundo. Eu sou americano, eu sei. Aí eu me registro. Aí quando o camarada estava falando negócio de prisão, eu falei: Mr. Manager, senhor gerente, just a minute, please. 1 minuto, por favor. I am American citizen. Eu digo: eu sou cidadão americano. Ele disse: you are? Você é? Yes, sir, eu sou. Aí eu, puxei o passaporte. Eu falei: eu vou chamar a embaixada americana para vir aqui agora registrar a minha prisão. Vou chamar a embaixada brasileira. Ele disse: não, just a minute, take it easy. Calma, devagar. E aí, irmão, eu não fui preso. Está entendendo? Se eu fosse preso, irmão, os marinhos iam chegar ali, aqueles americanos grandão, tudo brancão, né? Mas arma para cá, arma para lá, aquilo tudo é o exterior. E chega perto de mim e diz assim: let's get your boy back home. Vamos levar o nosso menino de volta para casa. Então, irmão, I am proud to be American.
Eu sou orgulhoso de ser americano. Aí dá vontade até de cantar. God bless America, land that I love. Stand beside her and guide her through the night with the light from above. From the mountains to the prairie, to the oceans, white with foam. God bless America, my home, sweet home. God bless America, my home, sweet home. Irmão, eu tenho que agradecer a Deus pela minha nacionalidade americana. Eu tenho 3 filhos americanos. Meu filho é missionário da Assembleia de Deus Americana nas Ilhas Caimã. A Bíblia diz que nós temos que ser gratos em tudo, irmão. Claro, primeira cidadania que eu tenho é Heavenly Citizen. Sou cidadão do céu. Número 2, sou cidadão brasileiro. Número 3, I am American Citizen. Sou cidadão americano. Diga graças a Deus. Muito bem. Agora vamos ver o versículo de número 4. Versículo de 4 lá na lição. Vamos lá. Tudo bem, né? Toda a igreja leia. O versículo 7 agora, o versículo 7. Lhe dirás minhas palavras, quer ouçam, quer deixam de ouvir, pois são rebeldes. Uma coisa importante agora, irmãos, é o poder da palavra de Deus na boca do profeta. A palavra de Deus, a importância da palavra. Deus disse assim no livro de Salmos, que a palavra dele é mais importante do que o nome dele. Imagina, os nomes de Deus são importantes, irmão. Shalom, Adonai, Rafá, os nomes Elohim. Os nomes de Deus, Deus diz, a minha palavra está acima do meu nome. A palavra de Deus é a constituição do céu. A constituição da igreja, os políticos, a Constituição brasileira, eles falam 1000 vezes sobre a Constituição brasileira, né? Que é o Estado Democrático de Direito. Se os crentes falassem da Bíblia, como os políticos falam da Constituição, aqui deve estar cheio de advogado. A Constituição está na sua bolsa aí, né? Então a palavra de Deus, irmãos, né? Ela é a espada do Espírito. E ela, as minhas palavras, a palavra está acima do nome. Quais são os benefícios da palavra de Deus? Eu poderia falar muito. Salmo 19, ela refrigera a alma. Você vem para a igreja com a alma cansada, e ouve aqui meia hora, a palavra refrigera. Já está acontecendo agora o refrigério da palavra dentro de você. A palavra instrui perfeitamente, porque toda a palavra de Deus é divinamente inspirada para ensinar. Primeiro propósito da palavra de Deus, a EBD é a maior escola teológica do mundo. Você está aprendendo hoje? Quem está aprendendo aqui, irmão? É o ensino da palavra. A palavra de Deus, ela ilumina a jornada da vida, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela protege do pecado. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus santifica. Tem muita gente que pensa que santificar é botar o cabelo para cá, o cabelo para lá. Não, irmão, é só estudar a palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. A palavra, ela alimenta suficientemente. 1 Pedro capítulo 2 diz assim, que nós recebemos o leite da palavra, o leite não misturado, o leite não fake, não fake milk, não o leite falso, não, mas o leite glorioso da palavra. A palavra limpa o interior humano. Jesus disse, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Aonde a psicologia, você paga R$250 para ouvir meia hora um psiquiatra ali, irmão, leia meia hora de Bíblia, ela vai limpar você por dentro. Ela santifica, né, o interior, ela proporciona a sabedoria. A palavra de Deus outorga a vitória contra o diabo. João disse, jovens, eu vos escrevi, porque a palavra de Deus está em vós, e com a palavra vocês venceram o maligno. Jesus venceu o diabo no deserto com a palavra. Está escrito, está escrito. Agora, irmão, a palavra, ela é, diga comigo, referência. Diga, influência. A palavra de Deus não é somente uma referência, ela é uma influência também. Não somente você tem alguma coisa que você vai referenciar, mas ela vai influenciar a sua vida. A palavra de Deus influencia indivíduos. Ela influencia crianças, adolescentes, jovens, adultos e casais. Não é o que está acontecendo aqui hoje?
Nós estamos aqui, a palavra está influenciando os adultos, está influenciando as crianças, está influenciando os adolescentes. Irmão, olha a maravilha da palavra de Deus. Ela não somente é uma referência, é uma influência. A minha vida, toda a vida estudando a Bíblia, tem influenciado maravilhosamente. Ela influencia coletividades, ela influencia família, ela influencia igrejas, ela influencia nações, povos, né, irmão? Tribos de índio. A Bíblia diz que diante do Cordeiro, as tribos de índio vão chegar. É o poder da influência da palavra de Deus. Influencia indivíduos, influencia coletividades, influencia nações, povos, comunidades. A palavra de Deus influencia a história do ser humano. Nenhum outro livro, irmãos, influenciou tanto a história da humanidade como a palavra de Deus. Porque não é palavra de homem, é a palavra do Senhor. E as minhas palavras não voltarão vazias. A Bíblia declara que a palavra de Deus tem uma influência tremenda. O período áureo de várias nações que prosperaram, eu poderia citar, não tenho tempo, Inglaterra, Estados Unidos. O período áureo de várias nações aconteceu quando houve predominância dos ensinos bíblicos. Quando eu estava na China fazendo um trabalho de missões, eu recebi uma notícia muito triste, né? Eles disseram para mim, os missionários nos ensinaram a ler, os comunistas nos deram livros. Olha que coisa terrível. Os missionários ensinaram a ler, os comunistas nos deram o livro. Quantas vezes você já leu a Bíblia, né? A Bíblia, irmão, tem 66 livros, tem 1189 capítulos, tem 31.100 versículos, tem 693 palavras, tem 3.566.000 letras. A palavra de Deus, irmãos, Deus falou para Ezequiel, né? Mas tu lhe dirás as minhas palavras. Nós estamos aqui não para fazer discurso político. Não estamos aqui para falar da escola de samba, nem do time de futebol. Falar a palavra do Senhor. Eu sou ministro da palavra há muitos anos. Deus tem me levado em mais de 100 países. Eu não prego miséria, eu não prego derrota. Eu prego good news, boas novas de salvação para a humanidade. Tua vida vai melhorar. Tua vida vai mudar tudo pela ação poderosa da palavra de Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Deus levou este profeta. Deus levou o profeta Ezequiel para um vale de ossos secos. Deus levou ele para um vale de ossos secos e falou para ele, Ezequiel, né? Ezequiel viu aquele vale de ossos secos, e eram ossos sequíssimos. Estava no estado final de putrefação, ia virar pó. Aí Deus virou para ele e disse, Ezequiel, poderão viver esses ossos? Lembra o seguinte, no início da nossa lição, levanta que eu vou falar contigo. Tem hora, irmão, que você tem que ficar calado ao ouvir a voz de Deus. Outra hora você vai falar com Deus, fala pela oração, né? Qual é a oração que Deus responde? Qual é a oração que Deus responde, irmão? Hein? Tem 5 orações que Deus responde na Bíblia. Primeira oração que Deus responde, a oração de um justo. Segunda oração que Deus responde, a oração da fé. Terceira oração que Deus responde, a oração, né? A oração de, em nome de Jesus. Jesus disse, né? Ele falou, tudo aquilo que pedides ao Pai em meu nome, Ele vai responder. Quarta oração que Deus responde, oração de concordância. Quando 1, 2 ou 3 concordarem e orarem, será feito no céu. E a última oração que Deus responde é a oração de acordo com a vontade dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Poderão viver estes ossos, Ezequiel? Deus perguntou, Ezequiel disse, tu o sabes. Deus disse, profetiza, fala a minha palavra. Profetiza, fala a minha palavra. E a Bíblia declara que Ezequiel falou a palavra de Deus. Irmãos, eu poderia contar tantos milagres sobre o poder da palavra acontecido no meu ministério. Coisas tremendas que você não fala nada, você só fala a palavra e a palavra faz tudo. Porque a palavra é a fonte da vida, a palavra é a fonte da luz, a palavra é a fonte da verdade, a palavra é a fonte da santificação, é a fonte da sabedoria, coisa tremenda. A palavra é a fonte inesgotável que nunca termina. Quando o irmão Ezequiel falou a palavra, fala a palavra, né? E Deus está dizendo, aí houve um reboliço no vale de ossos secos, e o que aconteceu? Os ossos começaram a se juntar. Irmão, aquilo que está separado, quando você começar a falar, no meio da tua família, vai ajuntar. Pelo poder da palavra de Deus. Marido querendo se separar da mulher, vai ajuntar. Filhos querendo se separar dos pais, vai ajuntar. Não é você, é a palavra que ajunta. Ajunta, vai regenerar.
Deus falou para Ezequiel: sopra dos 4 ventos. Sopra dos 4 ventos o Espírito. E o Espírito vai soprar no vale. E a palavra vai chegar e vai começar a juntar. E vai começar a juntar tudo no lugar certo. Dedo na mão, mão no braço, o braço, né, em tudo quanto é lugar. E se levantou um poderoso exército. Eu quero dizer a você o seguinte: esse mundo que nós estamos é um vale de ossos secos. Nós estamos neste vale de ossos secos. Agora, no vale de ossos secos, nós temos 2 opções. Ou você é profeta, ou você é osso seco. O que você é, irmão? Pergunta para a pessoa que está lá: o que tu é? Tu é osso seco ou tu é profeta? Louvado e bendito seja o santo e poderoso nome do Senhor.